tema dessa palavra nessa manhã, aliás, reiterando, seja bem-vindo todos que foram convidados para estar aqui, os pais. Você entrou numa comunidade cristã. Nós aqui cremos em Jesus, cremos no Espírito Santo, cremos na palavra de Deus. Não somente cremos, mas nós vivemos baseados nela. Amém? Outra coisa que eu queria pedir é que toda a minha equipe ficasse sentada aqui na frente, juntamente com as suas famílias, aqui nos lugares aqui. Se não tiver, pode trazer cadeiras. Pessoal da minha equipe, por favor, esteja aqui. Eu quero estar perto, quero olhar para você. A não ser que tenha alguém aí de plantão, fazendo alguma coisa, né, que não seja complicado. Queria que vocês abrissem as suas Bíblias, queridos, no livro de Malaquias. Vai falar de dízimo, né? Não, é outro texto. Malaquias, já o cara lembra do dízimo, né? Não, não é não. É outro assunto. Esse aqui são os últimos versículos, esses dois versículos que nós vamos ler, Malaquias 4, 5 e 6, são os últimos dois versículos do Velho Testamento. Depois disso, houve um silêncio profético. Depois disso, aproximadamente 450 anos, Deus parou de falar através dos profetas. Até então, Deus falava pelos profetas, corrigindo o povo, trazendo, salvando, esclarecendo, dando ideia de como que as pessoas tinham que pensar a respeito das coisas e dele mesmo, de Deus. Mas depois dessa palavra, 450 anos, Deus silenciou. Ele rompe esse silêncio quando João Batista diz: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor. Quando João Batista vem e começa a falar novamente, já há 2000 anos atrás, anunciando que Jesus, o Messias, estava vindo. Essas foram as duas últimas palavras. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Esse profeta Elias, na verdade, não seria uma reencarnação, como alguns até pensam, né? O profeta Elias é o espírito ou o ministério de Elias, que era um ministério profético. Esse Elias que seria enviado seria João Batista. Envia um profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Esse dia grande e terrível do Senhor vai para acontecer ainda. É quando Jesus voltar. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não vinha e fira a terra com maldição. Então ele está dizendo que vai acontecer o seguinte, que vai vir um profeta com o espírito da profecia, mesma coisa como foi Elias. Esse profeta já veio, chamado João Batista. E a palavra dele seria de conversão. O que é conversão? Conversão é assim, você está indo para um caminho, o homem está caminhando para o inferno por causa da desobediência, de repente ele muda o rumo, volta para a origem. Deus nos criou. Um teólogo fez uma oração dizendo assim: Senhor, Tu nos criastes para Ti, e a nossa alma não descansa enquanto não se volta para Ti. E converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que esse texto, que Malaquias aqui, inspirado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus, está dizendo? Ele está dizendo que para que a terra não seja ferida, fala para o teu irmão aí do lado, para que a tua família não seja ferida, para que a tua vida não seja ferida, para que a tua eternidade não seja ferida, tem que haver uma conversão, tem que haver um conserto de pais com filhos e de filhos com pais. Quando João Batista vem, ele começa a pregar e muitas pessoas começam a se arrepender e ser batizadas. Logo em seguida, Jesus vem. Ele prepara o caminho de Jesus.
Voz que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor. João Batista viria para preparar os caminhos do Senhor. E como que ele preparou o caminho do Senhor? Ele começou a fazer um trabalho de encontro de nós com Deus. Ele fazia encontros e culminava com batismo. E junto com Deus, com a fonte, nós começávamos agora a perdoar aquilo que os nossos pais fizeram contra nós, na ignorância, ou deixaram de fazer, na ignorância também. E aí Jesus vem num ambiente em que havia uma atmosfera de perdão. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Hoje está acontecendo a mesma coisa. Hoje no mundo todo, mais e mais igrejas, mais e mais comunidades cristãs estão fazendo de tudo, como a Bárbara disse aqui, para fazer voltar as pessoas para Jesus, para que elas se convertam os seus caminhos, e que aí o Senhor estará voltando. E Jesus voltará, irmãos. Ele voltará quando o número dos escolhidos, com o número exato daquelas pessoas que se salvariam, completar. Provavelmente você que chegou hoje aqui, é uma dessas pessoas que faltava. E eu quero falar sobre esse assunto, paternidade. De todos os assuntos que tem na Bíblia, queridos, esse é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Aliás, na igreja cristã, ultimamente, esse assunto não tem sido muito falado. Teve uma vez que eu convidei um pastor para pregar aqui, e como nós temos vários cultos, eu falei para esse pastor, falei assim, nós pregamos a mesma coisa, nos 4 cultos é o mesmo tema, para que a igreja ande em unidade. Ele disse, pois não, qual o tema? Eu disse, paternidade. E ele olhou para mim com um olhar atônico e disse, mas eu nunca falei sobre esse assunto. Um pastor com mais de 35 anos de ministério nunca tinha falado sobre esse assunto. Pois ele pesquisou e ele veio e trouxe uma palavra tremenda. E no meio da palavra, ele se derramou aqui dizendo, eu não sabia o que é paternidade. Eu não sabia o que era isso. Você que entrou aqui, você que já ouviu falar sobre paternidade, hoje você vai ouvir uma coisa nova. Você que nunca ouviu, então você vai ouvir coisas novíssimas. A primeira coisa que precisa entender, irmão, querido, é que paternidade não tem nada a ver com parte biológica. Um pai não tem nada a ver com o espermatozoide, tem a ver, mas não tem a ver. Ser pai é uma condição espiritual. E você vai ver por quê. Eu vou falar o que o pai é e o papel do pai. O que o pai é? O pai é fonte de vida. Isso você nunca ouviu na sua vida, isso aqui. Pai é fonte de vida. Eu quero que você, sequelita, você tenha a revelação do que é ser pai. Que muitas vezes você fala assim, fulano é meu pai, aquele que cuida de você é teu pai. Mas não é. Pai é aquele que gerou aquele que cuida de você. Pai é aquele que está à frente do que cuidou de você. Pai é a fonte de vida. E o que um pai não é? O pai não é um mestre. O apóstolo Paulo falou assim, olha, existem muitos mestres, muitas pessoas que ensinam aí muitas coisas, ótimo. Mas, na verdade, não tem muitos pais. Um pai não é um treinador. Muitas pessoas, por não achar, muitos homens achando que, sendo treinador, ele é pai. É aquele que fica ensinando, aquele que fica forçando, aquele que fica pesando. E não estou dizendo contra, tem que fazer isso, tem que ensinar, mas não é isso, um pai não é isso. Um pai não é um treinador, não é um instrutor, não é um mestre. Fala para o teu irmão assim, um pai não é um doador de espermatozoides.
E algumas pessoas dizem assim, o meu pai. Por quê? Porque ele plantou a semente na minha mãe e agora, então é meu pai. Não, irmãos, ele não é teu pai. Quem plantou a semente na tua mãe não é teu pai. O pai verdadeiro é aquele que é fonte de vida. Pai verdadeiro é aquele que é fonte de vida. E aquele que é representante dos seus pais, os seus representantes, são representantes da fonte de vida. Mas a fonte de vida é o pai. É o pai. Não é o mentor. Uma coisa que você precisa entender, que numa casa só existe um pai. Numa casa só existe um pai. É terrível essa revelação que eu recebi. Mas essa é a verdade. O responsável, só existe uma pessoa em cada casa existe um pai só, que está submetido ao pai. Pastor, mas essa pessoa cuidou de mim, me ensinou, me nutriu, me abraçou, chorou comigo, então, mas ele não é teu pai. Pai é uma pessoa. Numa casa, cada casa tem um pai. Essa casa tem um pai, que por uma misericórdia de Deus sou eu e a pastora. Tanto é que os antigos chamavam os líderes de padre, né? E é uma tradição que conserva até hoje na Igreja Católica Romana. Padre, pai. Porque na verdade, pai ministerial é um. Em cada casa tem um pai. Que formam pais, que serão depois, conforme forem líderes de casas, serão pais também. Muitas pessoas trazem palavras boas nesse lugar, muitas palavras pregam nesse lugar, muitas pessoas pregam, e a gente vai convidar, como disse o Rolian, mas eles têm uma casa e tem um pai. Essa casa tem um pai. A casa, tal igreja tem sempre aquele que vai responder, e aquele que tem que defender, e são os papéis, depois eu vou falar dos papéis. Isso nós trazemos para dentro de uma casa. Fala para o teu irmão o teu endereço aí, fala para ele. Lógico, se esse irmão for confiável, né? Então, nesse endereço, precisamos descobrir quem é o pai. Você fala assim, pastor, mas lá não tem nenhum homem. E quem disse que pai tem a ver com sexo? Quem disse? Numa casa tem que ter o quê? Um pai. Porque pai não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com doação de espermatozoide. Pai é uma condição espiritual. Vocês ficaram aqui vários dias ouvindo sobre autoridade. É isso, autoridade. Deus, pai, delega autoridades a um pai. E esse pai treina outros pais para ajudar a cuidar, até que eles possam também ser pai. Foi assim que a tua mãe fez com você, irmã? Qual é a irmã aqui que brincava de boneca? Levanta a mão. O que é brincar de boneca? É treinar para ser mãe. Você foi treinada. E os homens foram treinados para serem macho. Para ser pai, fala para o teu irmão aí, para ser pai, você precisa ser viril. Na hora de ser pai, a paternidade é uma representação sempre masculina. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, tudo representações masculinas. Por quê? Porque o pai é o doador da vida. E a mãe é a nutridora da vida. Tanto é que o homem coloca um espermatozoide numa mulher, ele planta a semente e a mulher alimenta o espermatozoide. Ela alimenta e nutre até que esse filho venha. Fala para o teu irmão assim, ser pai é uma condição espiritual. Então ser pai é duas coisas que o pai tem que os demais não têm. Pastor, então qual a diferença de um líder e de um pai? De um treinador, de um mestre e de um pai?
Duas coisas. Uma, que o pai, ele tem semente. Ele tem semente. Ele tem sempre coisas novas e semente para dar. Outra coisa que ele tem, além de semente, ele tem uma herança, um legado. Fala para o teu irmão assim, por isso que muita gente anda solta pelo mundo como filho pródigo, porque não reconhece o legado do pai. Pessoas que não têm pai espiritual, pessoas que não têm um pai numa casa, pessoas que não foram criadas com um pai presente, são pessoas inseguras. Por quê? Porque não tem legado, e não tem semente. Esse legado é só deixado por uma pessoa chamada pai. Um mestre não pode deixar sementes. O mestre, ele ensina. Um pai, ele deixa sementes. E qual é a semente que o pai plantou na terra, o pai, nosso pai? Ele, como tem semente, ele multiplica. Jesus, ele falou assim, tem uma oração que Jesus nos ensina, como que chama a oração? Como a gente chama ela? Quem já orou, quem sabe orar a oração do Pai Nosso aqui? Todo mundo, né? Que o pessoal reza, fala, mas não sabe o que está falando. A Bíblia diz, Jesus fala assim, ensina-nos orar assim. Como que é? Estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Qual a intenção do Pai Nosso? Qual é a intenção do nosso Pai? É lançar a semente do céu aqui na terra. Qual o interesse, qual o projeto do Pai? É que aconteça na terra aquilo que já acontece no céu. Um ambiente de honra, um ambiente de sabedoria. Então aquele que é pai, ele tem sabedoria, ele tem honra, ele tem prosperidade, ele tem aconchego, ele tem proteção. Se existe uma figura que tem sido atacada, é a figura do pai. Porque se o inimigo conseguir destruir a imagem do pai na tua cabeça, no teu coração, pronto, ele conseguiu destruir a imagem de Deus. Deus, ele não tem uma imagem física. Deus, ele não pode ser representado com desenho, com uma estátua. Deus, ele é representado pela paternidade. Quem não entende paternidade não entende Deus. Quem não tem revelação da paternidade não tem revelação de Deus. Ou se não tem uma completa revelação da paternidade, não tem uma completa revelação de Deus. Ou o nível, fala o teu irmão assim, o nível que você tem de revelação da paternidade é o nível que você tem revelação de Deus. Então aquilo de Deus que você conhece, que você sente, que te move, é aquilo que você tem de revelação do Pai. É profundo, sim ou não? Os pais são fontes de vida. O que é fonte? Fonte é o lugar de origem. Tudo se origina nele. Queria que o pessoal da mídia, por favor, me colocasse um texto aí de Efésios, que eu não mandei para vocês. Efésios 3, 14 e 15. Enquanto você vai procurando aí, pessoal da mídia. Tem condições? Efésios 3, 14 e 15. Fala para o teu irmão assim, o verdadeiro pai está conectado com a fonte. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. 15. Do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Ou seja, o Pai, se eu me conecto com o Pai, eu sou pai.
Se pai é fonte de vida, eu só posso ser fonte de vida se eu estiver conectado com o pai. Quem sabe ser pai? Aquele que é conectado com o pai. Por que muita gente não sabe ser pai? Porque está desconectado com o pai. Por que muita gente não sabe ser pai? Eu sempre tem uma frase que eu falo, que eu inventei, que eu falo assim: todo pai tinha que fazer um exame. Toda pessoa, antes de gerar uma pessoa, antes de sair com uma mulher e gerar uma pessoa, deveria fazer um curso. Que nem a gente faz para pilotar avião, sabe? Não passou, não é pai. Porque tem algumas pessoas que jamais deveriam ser pais. Por quê? Pelo simples fato que não são conectadas com o pai. Não estar conectada com o pai desautoriza qualquer pessoa a ser um pai que preste. Pastor, você está dizendo então que quando estava eu distante de Deus, eu não sou um bom pai? Exatamente o que eu estou dizendo. Você pode fazer o melhor que você puder, você pode ser uma pessoa boa, amoroso, lindo, maravilhoso, mas a plenitude de fonte de vida só tem em Deus. E para você ser fonte, você precisa estar conectado com a fonte. Lá em Portugal, né, Márcio, nós conhecemos o Rio Tejo. O Rio Tejo, irmãos, é um rio que ele nasce na Espanha. E na Espanha, são vários rios que desembocam nesse Rio Tejo. Esses rios na Espanha são grandiosos. E quando eles grandes desembocam nesse Rio Tejo. Imagina como fica esse rio. Fica como o mar. Tanto é, irmãos, que em Portugal, esse Rio Tejo é navegado por cruzeiros. Você está assim andando assim na beira do rio, de repente passa um cruzeiro assim nele. Esses cruzeiros é MSE, C, não sei o quê. Por quê? Porque esse rio está conectado com fontes boas. Pastor, como que você consegue ser marido? Então, eu consigo ser marido aprendendo com o marido. O marido que não é conectado com o marido não sabe ser marido. De quem você está falando? Estou falando do nosso marido. Quantos homens aqui? Quantos homens nós temos aqui? Quantos homens aqui tem marido? Tem uns caras que baixam o braço. Os caras baixaram o braço porque não sabem o que eu estou falando. Porque não tem revelação. Quantos homens tem marido aqui? Você é louco. Você é louco nada, meu filho. A Bíblia diz que Jesus é o nosso marido. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso tudo. É aquele que cuida da gente. É aquele que nos cobre, que nos consola, que nos presenteia, que nos protege, que nos salva. É o nosso Salvador, nosso marido, e nós somos a noiva dele. Um homem só é homem mesmo, macho de verdade, quando ele é marido, quando ele tem um marido que chama Jesus. Um pai só pode ser pai quando ele é ligado, conectado à fonte. E todo pai que é conectado à fonte, Deus, pode ser uma pequena fonte também. Quem está entendendo o que está sendo falado? E aí, irmãos, quando um pai é fonte e o filho precisa de autoafirmação, escuta o que eu estou te falando aqui. Quando um pai é fonte, repete comigo, quando um pai é fonte, ele precisa de alguma coisa, ele precisa de afirmação, ele não vai buscar com um amigo, não vai buscar com a mãe, não vai buscar com um traficante, não vai buscar com um psicólogo, não vai buscar com mestres. Ele vai porque ele tem uma fonte que é o pai. Por que muita gente vai atrás de religião? Porque muita gente vai atrás de pessoas, vai atrás de filósofos, vai atrás de psicólogos, vai atrás disso, daquilo outro.
Por quê? De traficante? Por quê? Porque não tem pai. Pastor, mas eu tinha pai e ia atrás de traficante. Então, você tinha um pai, mas ele não estava ligado à fonte. Viu, Bárbara? Cadê a Bárbara? Você sabe o que estava acontecendo com você? A questão é a seguinte: você estava caminhando na terra, mesmo tendo um pai amoroso, um pai legal. Você estava caminhando na terra, o que acontecia? O teu coração clamava, fala, paizinho, aba pai. Aí de repente você se depara com uma pessoa, ou com duas pessoas que são pai. Você se depara com pessoas que são ligadas, conectadas à fonte chamada Pai. Então, fala para o teu irmão assim, o planeta inteiro caminha sobre essa terra, perguntando, aonde está o meu Pai? Cadê o meu Pai? Papai, aonde está o meu Pai? Por favor, onde está o meu Pai? O mundo espera ardentemente a manifestação de quem? Dos filhos. Quem são os filhos? Conectados ao Pai. Ninguém é filho sem pai, né? Fala para o teu irmão, você sabe qual é o seu problema? Toda vez que você tem problema, é problema de paternidade que você está tendo. Porque é o seguinte, se você está olhando para mim aqui, ó, presta atenção, se você está olhando para mim e você está tendo uma má impressão, é que você tem problema de paternidade. Eu quero falar para você, eu não sou isso que você está pensando. Eu não sou isso que você está pensando. Se você olha para a liderança paterna, baseado nas experiências que você teve, então esse que é o problema. Muitas pessoas não conseguem reconhecer a Deus, não conseguem ver a maravilha que é Deus, não conseguem sentir e usufruir de todo o benefício de estar em comunhão com Deus, porque tem um bloqueio formado o quê? Por uma má paternidade ou por uma paternidade que não estava conectada a Deus. Algumas pessoas têm problemas de obedecer. Algumas pessoas têm problemas de aceitar o amor. Algumas pessoas têm problema de até abraçar. Eu de vez em quando vou abraçar algumas pessoas, eu falo, abraça direito, cara. Onde for abraçar um irmão, muito amado por todos, eu amo. E eu falei assim, cara, como que eu vou fazer para te ensinar a abraçar, meu? Vai abraçar a pessoa vai dar um beijo na pessoa, a pessoa vira a nuca para você, assim. E é impressionante que a pessoa não percebe. É impressionante. Tem algumas pessoas que já estão conosco há 5 anos, eu tento abraçar, beijar, a pessoa vai assim. Quase que eu começo, sai. Você sabe por quê, irmão? Porque pessoas que são traumatizadas com avô, são traumatizadas com pai, são traumatizadas com figuras que deveriam representar a paternidade de Deus e não representaram. Não estavam... Por que não estavam conectados? Não eram pessoas más, necessariamente. Eram pessoas que não estavam conectadas com a fonte. Por isso você tem que amar, por isso você tem que respeitar, por isso você tem que honrar. Mas você tem que saber que para você reconhecer Deus, você precisa desconectar essa figura da figura de Deus. Deus, ele não promete as coisas e depois não cumpre, como alguns fizeram com você. Deus não abusa sexualmente como alguns fizeram com você. Deus não mexe com você como alguns mexeram com você. Deus não trai a tua mãe como o teu pai fez.
Quem está entendendo o que eu estou falando? O Senhor te chamou nessa manhã aqui para entender a coisa mais importante, porque disso depende a tua segurança, meu querido, a tua autoafirmação. Você, para fazer a obra de Deus, você para viver nessa terra, se você não tiver noção de paternidade e o que você precisa, você vai a vida toda ser uma pessoa enferma. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que perdoar teu pai, ou tua mãe que representava o teu pai, ou tua mãe que ficou no lugar do teu pai porque ele foi embora. O que é perdoar? É deixar ir. O que é perdoar? É tirar o peso, tirar a pessoa de cima de você, é liberar. Não para a pessoa se dar bem, mas para você ficar livre. Que cada um vai ter que responder o que fez, o que não fez perante Deus. Mas você sim precisa se libertar. E uma forma de se libertar, a forma que a Bíblia tem para nós nos libertarmos. Libertação, irmão, ela começa com perdão. E aí o inimigo, os inimigos que estão se apoderando dessa ferida, ele não tem aonde agarrar. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Quantos aqui já foram elogiados por professores aqui? Quantos já foram elogiados por patrões aqui? Quantos já foram elogiados por clientes? Quantos já foram elogiados por líderes aqui? Agora, quantos aqui já foram elogiados pelo seu pai? Você foi elogiado pelo seu pai? É ou não é diferente? Uma coisa é o teu líder, uma coisa é o mestre falar assim, ó, parabéns, muito bem, olha que bonito. Outra coisa é quando o seu pai fala assim, parabéns, eu te admiro. Por quê? Porque existe uma conexão espiritual de nós com o nosso pai. Todo mundo pode elogiar, todo mundo pode falar bem, mas nós esperamos que o nosso pai elogie. E aí o que o inimigo faz? Que os pais amaldiçoem seus filhos, que os pais critiquem seus filhos, que os pais pesem nos seus filhos, que os pais neguem, comparem. Quantos aqui já foram comparados com outras famílias negativamente? Fala assim, tá vendo os vizinhos aí? Eles são educados, não é que nem você, parece um boi, parece um cavalo aí que vai entrando, nem fala, nem cumprimenta ninguém, isso aqui lá. Eles sim são, isso aí mata. Que é a função do pai, elogiar. Talvez você nunca foi elogiado, ou talvez você foi pouco elogiado pelo seu pai, mas eu estou te trazendo agora para perto do meu pai, e ele sim está te elogiando agora. Ele está dizendo, você é uma princesa, você é um príncipe, eu te amo, eu te admiro, eu te formei, eu te gerei antes da fundação do mundo, para que você seja o que eu quero, e o que eu quero que você seja feliz. Eu te gerei para ser conforme a minha imagem. Você é a minha representação aqui nessa terra. Você é a minha expressão aqui na terra. Eu te amo, filha. Eu te amo, filho. Fique ligado a mim e você vai ser fonte. Uma coisa é um professor se pronunciar, uma coisa é o pai se pronunciar. Eu acho incrível, a Andressa, ela fica em volta de mim, o tempo todo o Arão fica em volta de mim, e fica caçando assunto, fica procurando assunto, e não sei o que lá, e fica inventando coisas para poder falar alguma coisa. E esses dias que eu fiquei longe, né, ficamos longe, terrível, a gente falava por videoconferência, ela ficava assim, aí a Isabela causando, querendo comer, querendo, sei lá, fazer o quê, e ela assim, falei, tá bom, Andressa, então vai lá cuidar, lá eu desligo. Não, desliga não. E uma diferença de fuso horário de 5 horas, muitas vezes já era 2 horas da manhã lá, e aqui era 6 da tarde, 5, tá. E eu queria dormir muitas vezes, e ela, não desliga. Eu falei assim, mas essa menina não desliga nunca. Não, teve uma vez que ela falou assim, olha, vou desligar agora. Ela queria ouvir a minha voz, compreensível. Por quê? Porque o pai é fonte.
Pai é fonte. Quando a gente está com o celular desligado, a gente liga no carregador, né? Na fonte. Fonte de luz para poder carregar. Tem gente andando descarregada porque não entende paternidade. Deus te levantou, querido, querida, para ser uma fonte de fortaleza, de recursos, de conhecimento, de sabedoria. É isso que nós, pais, somos, viu, queridos? Viu, homens? Viu, mulheres que são pais também? Pais sozinhas, né? Quando tem um homem, é o homem que é o pai. Essa é a função do homem. Essa é a nossa função, ser pai. Essa é a nossa função, ser pai. Muitos têm negado, querido, ser fonte. Por isso que você precisa consertar a imagem do pai na sua vida. Faltou alguém com hombridade. Talvez na sua casa faltou alguém com hombridade. O que é hombridade? Aquela pessoa que age com firmeza, com segurança. Alguns falam assim, pastor, eu sou esse homem aí que o senhor está falando. Eu chego em casa é o seguinte, eu boto banca mesmo. Eu chego em casa é o seguinte, meu. Aqui lá não tem esse boi não, lá eu quebro na pancada. Lá escreveu, não leu, o pau comeu. Eu assumo minha posição de homem. Não, irmão, você está assumindo sua posição de canalha. Um pai, ele representa o amor, a compaixão, a misericórdia e a sabedoria. E a justiça, sim, a firmeza de Deus. Quando ele vê uma coisa errada, ele fala assim, isso não está certo. Não aconteça mais isso. Ele é firme. Ele não fica falando assim, quer ver a opinião, o que você acha dessa opinião dos outros, o que os outros vão pensar? Não, irmãos, um homem, ele sabe, conhece Deus, conhece os padrões de Deus e estabelece o padrão de Deus. Por isso que ele tem fonte para estabelecer identidade. Muitas pessoas não têm identidade porque não tem pai. Olha aqui, irmãs, meninas solteiras, olha aqui para mim, presta atenção, olha para o meu rosto. É o seguinte, mulher dormir com outra mulher é pecado, é abominável com Deus. Você sabe quem está dizendo aqui? Sou eu, seu pai. Mas lá em casa, falaram que tudo bem, então lá em casa estava errado, porque não estou conectada com o pai. Porque o pai fez você mulher. O pai, ele sonhou com você ser linda, você é princesa, e não deixa a televisão, não deixa a mídia, não deixa a maioria te convencer do contrário, porque o teu pai está dizendo, você tem que se casar com um homem, você é mulher. Sabe o que acontece? Não tinha ninguém para te falar isso, ou a pessoa que era para te falar isso, te dava mau exemplo traindo a tua mãe, ou puxando o carro. Então por isso você falou assim, agora eu não tenho identidade, então você é homem. Outra coisa, olha aqui para mim, moços. É errado, é pecado você dormir com outro homem. É pecado você ir atrás de outro homem. É pecado você se casar com outro homem. Sabe quem está dizendo isso? Eu, teu pai. Nesta casa aqui, você não vai dormir com outro homem. Se eu fique sabendo, pode filmar à vontade, pode mandar para o YouTube. Porque a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz isso. O meu pai disse isso. E o que ele falou? Ele é o Criador. Ele que falou isso. Maldito homem que dorme com homem. Não se acostará com homem. Agora o que acontece? Problema de identidade. Tem moços que foram criados sem o pai. E eu sou tão pai que eu chego, esses dias conversando com o moço, eu falo assim, meu irmão, você tem uma forma de falar muito afeminada. Com todo amor, eu falei, com todo amor. Você tem que falar mais para baixo. Sei o que lá, para.
Homem fala para assim, parará, parará, parará. Mulher fala assim, parará, parará, parará. Eu sou musical, eu consigo explicar direitinho como é que é. Você líder, se você é um líder que representa a paternidade, por favor, não deixe o seu liderado continuar com trejeito de mulher, sendo que ele é homem. Ajude-o, fala assim, não, vem aqui. Fala igual eu, rapaz. Identidade. Quem traz a identidade? Você sabe por quê, irmãos? Mas por quê? Pastor, nós estamos em outra época. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, querida. Quando você diz assim, que você tem outra identidade sexual, você está dizendo o quê? Que Deus errou. Quando te deu... Mas eu não sei qual é a minha identidade. Você não sabe? Tira a roupa da frente do espelho e olha. O que você vê lá é o que é. Quando você diz, não é isso, então você está dizendo que Deus errou. E quando você fala que Ele errou, você está indo contra o Pai. E nesse momento você está desconectando dele. Não pode ser um bom pai. Você pode cuidar da comida, da roupinha legal, ser carinhoso, mas conexão espiritual, para dar segurança, somente alguém que está conectado ao Pai. Valores, caráter. Quantos aqui já fizeram o seguinte comentário? Essa pessoa, essa criança é muito mal educada. Parece que não tem? Chamando a atenção de todos os homens aqui. Você tem que estar na sua casa e você dizer, aqui tem um homem, aqui tem um pai, aqui tem um leão que ruge. Aqui tem um leão que ruge, aqui não tem. Aqui é o seguinte, chegou perto desse portão, vai ter que, a coisa vai ficar feia, quem mexer com a minha família. Aqui não entra demônio, aqui não entra capiroto, aqui não entra Jezabel. Algumas casas são cheias de serpentes. Você como pai tem que arrancar serpentes da tua casa e lançar fora. Uma geração agora que diz, onde está meu pai? Onde está meu pai? Onde está o leão? Onde está Ariel? Onde está o leão? Onde está o leão de Judá? Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Porque Jesus nos ensina, como Jesus nos ensina a ser pais? Porque ele era filho. Estava ligado à fonte. Você sabe, queridos, eu tenho um faro. Isso a gente foi aprendendo depois de muitos anos trabalhando para Jesus, como na liderança, na paternidade. Eu tenho um faro para detectar pessoas com problema de paternidade. Eu tenho um faro para detectar, eu tenho um faro para detectar pessoas inseguras. Fala para o teu irmão assim, toda pessoa que se aproxima de você e que você sente que a pessoa é insegura, saiba, problema de paternidade. Pessoas inseguras não conquistam, pessoas inseguras não produzem, pessoas inseguras não conseguem ir adiante no mundo espiritual. Eu quando a minha esposa, a pastora Carmen, ficou grávida da Andressa, do Aron, a da Andressa mais ainda, porque foi a primeira, eu caí de joelhos, eu sempre falo isso, caí de joelhos desesperado, falei, Senhor, como que é isso aí? Eu não sei. E ele falou, tudo bem, eu vou te ensinando. Porque quem sabe ser pai? E o que ele falou para mim? Se conecte comigo. Fique junto comigo, que você vai aprender a ser pai. Ache uma pessoa insegura, mostrar uma pessoa que não tem
não teve uma paternidade conectada com Deus. Só que, pastor, eu só estou falando de mim agora, eu só estou falando o tempo todo de mim aí, então, eu estou falando de você mesmo. Só que é o seguinte, você veio essa manhã para você receber um evangelho, uma notícia nova. Você tem um pai sim, e você tem um pai bom sim, você tem um pai que você pode se conectar sim, e esse pai está aqui, e ele é o seu Deus, nosso Deus e Pai. Quando que você, pai, perdeu sua hombridade? Quando você, pai... Engraçado que essa pessoa que confunde, né? Hombridade ou virilidade com macheza. Existem algumas pessoas que são passivos. Tem alguns homens que são passivos, agressivos. Pastor, como alguém pode ser passivo, agressivo? Então, o que é o passivo? Aquele passivo é falar assim: sua mãe resolve, deixa que ela não sei o que lá, fala com ela que não sei o que lá. Esse é o passivo. Mas de uma hora para outra ele fica doido, e ele começa agora a agredir, e bater, e quebrar. Alguns vão para o bar e enchem a cara. São passivos, agressivos. Quantos conhecem pessoas assim? Passivas, agressivas. Através da agressividade, tentam resgatar a hombridade. Achando que quebrando... Eu também vou embora dessa porcaria. Acha que estão resgatando a hombridade. Acha que estão resgatando a virilidade, a paternidade. Mas na verdade é uma reação desesperada de alguém que não sabe o que fazer. Só que agora você sabe o que fazer. Você precisa se conectar ao Pai. Querido, um abraço de um pai. Algumas pessoas falam assim: a CQL, essa igreja as pessoas aqui têm um abraço diferente. Então, querido, as pessoas aqui têm um abraço diferente, por quê? Porque a gente ensina as pessoas a abraçar diferente. Aqui a gente tem um abraço diferente, querido, porque quando nós abraçamos, nós estamos representando o Pai. E quando a pessoa abraça, o Pai está abraçando. E quando a pessoa está sendo abraçada pelo Pai, ela é completa, ela se completa. Não precisamos de nada mais do que um abraço. Quantas vezes, irmãos, que eu chegava numa célula, eu nunca me esqueço de um moço, que uma vez era uma célula na casa do Diogo. Esse moço, a gente estava trazendo umas pessoas de um orfanato, de uma casa de refúgio, para a célula. E esse moço estava na calçada, era homossexual, meio mendigo, estava sujo, fedendo. E o Espírito Santo falou assim: vai lá e abraça ele. Nunca me esqueço, eu abracei ele, querido. E foi um abraço demorado, abraço de quem não tem medo. Eu não vou abraçar, vou abraçar rapidinho, né? Vai que eu pego, né? Não, abracei demorado. Quando eu soltei do abraço, a gente precisava entrar para começar a célula. Esse rapaz estava aos prantos. Ele entrou pelo corredor da casa até a sala aos prantos. Ele sentou aos prantos. Naquele dia praticamente não tivemos condições de ministrar a célula, porque ele chorava, e tem hora que ele não se controlava, ele chorava alto. O que estava acontecendo? Naquele momento ele estava tendo encontro com o Pai. Porque alguém resolveu se conectar com o Pai. Porque alguém decidiu se conectar com o Pai. Pastor, eu quero ganhar meus filhos para Jesus. Querido.
Então se conecta com o Pai. Aprende com o Pai. Para de agir como um ogro. Para de tratar a sua esposa dessa forma que você trata. E começa a agir como Deus cuida das suas filhas. E como Ele trata a sua esposa. Pastor, eu depositei toda a minha esperança no meu casamento. Deixa eu falar outra coisa aqui para já. Quantos jovens nós temos? Quantos solteiros? Levanta a mão, solteiros. Deixa eu avisar você, solteiro. Casamento não cura você de solidão. Não entendi, esse grupo não entendeu nada. Tentar com esse grupo aqui. Casamento não cura ninguém de carência afetiva e não cura ninguém de solidão. Deixa eu falar aqui. Casamento, relacionamento, namoro, não cura ninguém de carência afetiva e de solidão. A única coisa que cura uma pessoa de solidão é se conectar novamente ao Pai. Ao Pai. O nosso clamor é Abba, Pai. Uma pessoa que não é conectada com o Pai, ela se casa, continua carente. Por isso que depois trai a esposa, trai o marido, porque continua procurando quem? O Pai. E pouco importa se você concorda com isso que eu estou falando. Eu estou falando para você. Se conecta com o Pai que você fica inteiro. Ficando inteiro, você pode ser fonte para a tua esposa, fonte para o teu marido, fonte para os seus filhos, fonte para os seus discípulos e discípulas. Amém? Então como é que a gente cura a solidão? Papai. Como é que se cura a solidão? Conecta com o Pai. Quem está achando interessante essa conversa aqui? Papéis que vou falar só alguns papéis. Papéis do Pai. O Pai compartilha identidade, já falei isso. Fala para o teu irmão assim, só tem identidade quem recebe do Pai. Eu lembrei agora de uma coisa muito louca. Quando Davi se encontra com Golias, você sabe o que Davi pergunta para Golias? Por que a gente sabe disso? Por que a gente percebe isso? Não sei se em toda a tradução tem. Eu li uma tradução que tem isso. Ele chega para o Golias e fala assim, quem é teu pai? Quem já viu isso aí? Quem é teu pai? Ele pergunta. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, eu não estou nem aí com quem você é. Eu quero saber de onde você veio. Eu quero saber quem foi a tua fonte. Porque a nossa identidade está ligada ao Pai. A nossa identidade está ligada a quem nos antecedeu. Quando Jesus diz, quem não deixar pai e mãe, ele está dizendo assim, quem não amar a Deus como Pai, não pode ser meu discípulo. O que Davi estava querendo? Saber qual é que é, quem é realmente aquela pessoa. Para poder derrotá-la, ele quis saber a identidade dela. E é exatamente aquilo que o inimigo também faz. Ele chega diante da pessoa que enfrenta ele. Vai abrir uma célula? Você vai abrir uma célula, querido. Você vai começar um ministério? Você vai orar por esse enfermo? Sério mesmo? Você vai fazer isso? Aí vem um inimigo e olha assim para você e fala assim, quem é teu pai? Aí a pessoa fala assim, não tem revelação do pai. Você viu que estão falando todo um monte de coisa de você aí? Estão falando que você é isso e aquilo. É derrotado, porque não tem identidade, porque não sabe de onde veio.
Quem é você, Golias? Quem é você para enfrentar o exército do Deus vivo? Ele identifica aquele exército como o exército de Deus, não o exército de Saul. Eu não quero que você levante a mão agora. Eu não quero que você levante a mão agora, para você não passar vergonha. Mas quantos de vocês, quando vê o sucesso de outra pessoa, fica inseguro? Quando vê a pessoa se dando bem, você fica inseguro. Quando vê a pessoa prosperando ou conseguindo uma coisa que você queria, você fica inseguro. Então, você sabe por que você é inseguro? Porque você não sabe quem você é. Porque se você soubesse quem você é, você não se sentiria inseguro, porque você sabe que você tem a sua herança. E a sua herança é maravilhosa, é a herança de Deus. Por que você deu para ele e não deu para mim? Por que você falou não sei o que para ele e não falou para mim? Por que você elogiou ele e não elogiou eu? Por que você deu um crachá para ele e não deu um crachá para mim? Então, irmãos, esse sentimento é de quem está com problema de paternidade e precisa ser ensinado que você é filho. Alguns anos atrás eu estava numa convenção, estava lá tranquilo, não pensando em nada, de repente quem me aparece na frente? Pastor César. Ele vai se aproximando, fala, ai meu Deus. E esse sentimento de ai meu Deus também é um sentimento também de desconforto diante do Pai, é porque não sabe lidar, porque não tem intimidade. E ele foi se aproximando, e eu, ai meu Deus, ele está vindo na minha direção. E ele vai e me pega, me abraça. E começa a falar assim, eu estou agora te dizendo que você precisa voltar a ser filho. Você agora está sendo chamado como filho. Eu vi alguns irmãos pegando essa gravação e falando assim, o pastor Rairine sendo identificado como filho do pastor César. Não, irmãos, naquele momento era Deus falando, ô cabeção, eu sou teu pai. Você não precisa se preocupar e você não precisa ficar ouvindo ninguém. Você precisa, para de ouvir que o país está ruim, para de ouvir que o Brasil não sei o que lá, para de ouvir que ninguém presta, para de ouvir que o Brasil está em decadência ou está em crise, para de ouvir, ouça somente o Pai está dizendo, eu te amo, você é próspero, eu te salvo, eu te curo, eu te prospero, eu cuido de você. De vez em quando algumas pessoas falam assim, pastor, você elogiou todo mundo, você não elogiou. Aí eu falo assim, ai meu Deus do céu. Essa pessoa não sabe como essa pessoa é importante para mim. Não sabe como ela é importante para Deus. Não sabe, querido. Porque quando ao longo da nossa vida a gente vai ficando frio espiritualmente, a gente vai desconectando com o Pai. Por várias coisas, a gente começa a voltar todos aqueles sentimentos que fazia a gente comer desesperadamente, que fazia a gente tomar remédio desesperadamente, que fazia alguns beberem desesperadamente e se cheirar cocaína desesperadamente. Por quê? Porque para matar a dor da falta de paternidade. Por que alguém em sã consciência, irmão, pega um pó que come a cartilagem do nariz e coloca para dentro? Como que alguém em sã consciência consegue ficar tomando um líquido que dissolve o fígado? Você sabe por quê? Porque por alguns segundos a pessoa esquece que ela é um bastardo. Por alguns segundos, por alguns minutos a pessoa esquece e a dor da tristeza. Por que algumas pessoas comem desesperadamente? Porque por alguns minutos a pessoa está se esquecendo de que ela é desconectada. Só que vocês não, queridos, vocês não são assim. As coisas que dizem respeito à salvação caminham com vocês. Vocês não precisam mais comer desesperadamente. Vocês não precisam mais se drogar. Vocês não precisam mais beber, encher a cara. Vocês não precisam mais de buscar diversão de distração. E séries de TV, e séries não sei o que lá. Vocês não precisam se distrair a alma, porque vocês têm um papai para abraçar, para conversar. Eu espero que vocês estejam entendendo essa palavra.
Um pai, ele enxerga a bênção onde ninguém vê. Um pai, se a filha ou o filho tem algum defeito físico ou mental, esse pai, ele olha para o filho e para a filha e diz assim: ai, que inteligente, ai, que linda, ai, porque ele enxerga pela lente do amor, pelos olhos de paternidade. E você sabe que alguém que olha para a pessoa com olhos de pai, conserta aquilo, até aquilo que estava errado, acaba consertando. Quem já viu, ouviu falar, quem já viu crianças que foram adotadas, que passaram a se parecer com o pai e com a mãe? Quem conhece? Eu conheço. Mas é filho biológico? É quase. A conexão que existe é mais forte. É a conexão da paternidade de Deus. Medo de parecer inferior. Medo de ser desprezado. Medo de ser humilhado. Quantos já falaram a frase aqui? Nunca fui tão humilhado na minha vida. Vocês estão reparando que todas as fotos que eu saí, eu sempre saí no fundo? Vocês estão reparando que toda vez que eu estou num grupo, e aqueles que tiram foto sempre mandam eu sair? Vocês estão reparando que toda vez que chamam alguém para fazer alguma coisa, não me chamam? Então não estão reparando que ninguém está nem aí com a sua falta de... As pessoas estão cuidando da vida delas, querido. Você precisa entender que você é filho. E você quer aparecer na foto, você põe uma melancia na cabeça. Alguns ficam esperando no dia do aniversário. Esperando o dia do aniversário para dizer: será que alguém vai lembrar de mim? Não vou falar nada para ninguém. Só para ver se alguém vai lembrar. Tem que fazer que nem a pastora Carmen. A pastora Carmen fala assim: eu vou fazer aniversário, viu? Tal dia. Amanhã ela vai fazer aniversário. Ela falou que ela quer presente. Por quê? Porque gosta de ganhar presente. Quem não gosta? Quem não gosta? Um detalhe. Não gostar de ganhar presente é um sinal de problema de paternidade. Porque todo filho que é filho gosta de ganhar presente. Segundo lugar, já falei, né? Um pai enxerga a bênção. Terceiro, um pai acolhe e traz para dentro aquele que não é filho. Aquele que não é filho se sente sempre do lado de fora. E um pai é aquele que traz para dentro. Ou seja, um pai, ele acolhe. Um pai, ele... A palavra exortação. Quem sabia que a palavra exortação quer dizer trazer de volta? Trazer para perto. Trazer para si. Algumas pessoas pensam que exortar é bronca. Que exortar é pesar. Não, exortar é trazer de volta. E só sabe exortar com sabedoria quem tem paternidade. A pessoa que não tem paternidade, que tem problema de paternidade, ela não sabe exortar, ela dá bronca, ela pesa, ela machuca, as pessoas ficam revoltadas. Por quê? Porque tem problema de paternidade. Pessoas grossas, a grosseza, a grossura, grosseria, ela é causada por pessoas inseguras. A pessoa segura, sabendo que o pai está com ela, fala assim: querido, é assim, assim, eu te amo. Meus filhos, eu usava vara com eles, a vara mesmo, varinha de madeira, para corrigi-los. E depois que usava a varinha, colocava no meu colo e dizia assim: eu te amo, você sabe por que você foi corrigido, porque você desobedeceu, e a tua desobediência é perigosa para você. Você tem que aprender a quando eu falar não, 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 você pare, porque muitas vezes a criança que não sabe ouvir o não, ela vai adiante, e ela é atropelada, ou ela é eletrocutada. Exortar, o pai, ele faz isso, ele traz de volta, ele aconchega, ele protege.
E eu quero terminar dizendo a última coisa. Um pai é aquele que dá a luz. Pastor, mas não é a mãe que dá a luz, não, é o pai que dá a luz. O pai é aquele que dá a luz. Eu quero que você grave essa frase na cabeça. Deus. Eu quero que você grave essa frase na cabeça. Deus não tem filhos órfãos. Deus não tem filhos órfãos. Deus não tem filhos órfãos. Todos os filhos são dele. Todos os filhos são dele. Quem é filho de Deus aqui? Então você é filho dele. Queridos, tudo que eu falei aqui, que foi 1% de tudo que ele me revelou sobre paternidade até hoje. E cada vez que eu falo de paternidade, vem coisas novas. Talvez seja essa minha sinfonia. Tudo isso que eu falei só pode ser provado se você experimentar. Eu estou te convidando nessa manhã para você experimentar a paternidade de Deus. Eu estou te convidando nessa manhã para você se entregar à paternidade de Deus. Como que você faz isso? Primeira coisa, você perdoa todos aqueles que foram seus pais. Tanto ministeriais, espirituais, biológicos e todos os pais que você teve. E você se conecta à fonte. Ele é a fonte de vida. Ele sendo fonte de vida, você vai ser uma fonte de vida na tua casa. Você que é pai, você que veio aqui hoje, foi convidado por ser pai, por termos uma programação especial. Eu quero dizer para você, você foi muito fera até hoje. Só o fato de você vir aqui a convite do teu filho, quer dizer que você se interessa pela vida do seu filho. Você quis agradá-lo. Isso já é um grande sinal. Isso já foi demais. Só que Deus está te chamando para uma coisa mais forte. Ele está querendo falar para você, se conecte a Ele. Queria chamar os músicos, por favor. Se conecte a Ele. Quantos aqui gostariam de ser conectados com o Pai? Mas de uma forma tão poderosa, que você se tornasse fonte. Vem aqui à frente.